Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse é amigo e irmão que vos fala, Jaigon. Meus irmãos, hoje eu estou na cozinha. Hoje eu estou cozinhando. Minha esposa foi trabalhar, aí me deu a missão de fazer o almoço hoje. Mas vamos falar de maçonaria, né? Ontem eu tive uma live aí maravilhosa. Acredito que foi bastante proveitoso aí. Alguns irmãos assistiram a live. Está aí gravado aí no canal da Gomib, né? Na pessoa do nosso sereníssimo grão-mestre, meu irmão Sena. E eu gostaria que você fosse lá, se inscrevesse no canal, fortalecer lá o canal da Gomib. Você, beleza? É uma potência que nós temos tratado de reconhecimento. E aí eu gostaria que você também fizesse parte dessa família aí. Meus queridos, como eu estou querendo me aviciar, né, em pedir para você se inscrever no canal e dar aquele tapa no like, para que a gente possa fortalecer aí nossa família. Vamos viver maçonaria. Bem, essa semana eu estou tratando aí de um tema bastante espinhoso, que é a questão das confederações maçônicas, né? Quais os motivos reais da existência dessas confederações. Os meus vídeos têm causado, de certa forma, um desconforto nas potências autocráticas, porque falar o que nós falamos, revelar de fato as temáticas da política maçônica, causa, de certa forma, um desconforto daqueles que se beneficiam das instituições. É muito comum na sociedade, não é diferente as instituições maçônicas, quando eu faço uma comparação entre as instituições religiosas, onde essas pessoas que fazem parte dessas religiões, elas praticam essas temáticas de forma cega, acredita de certa forma incondicional nos seus líderes. Na maçonaria não é diferente, é para ser diferente, porque a maçonaria ela é uma, digamos assim, uma ideia de que o maçom deve ter um espírito filosófico, ter um espírito crítico, né, que não deva aceitar as temáticas de forma posicionada. Ele deve analisar, ser crítico e observar se as coisas estão sendo coerentes. Mas não é assim. Na maçonaria é pior. Na maçonaria autocrática, nas instituições autocráticas, o imposicionamento, o condicionamento, muitas vezes é visto e vivenciado pelos maçons, que eles se tornam pessoas totalmente condicionadas, pessoas totalmente direcionadas por um semideus que nós denominamos grão-mestre. Na maçonaria, o grão-mestre é um semideus. O que ele falar tem que ser respeitado, tem que ser aceito, sem nenhum tipo de questionamento. O que a gente vem apresentando é que a gente tem quebrado essa temática. A gente tem... Meus irmãos, me permita aí que eu estou fazendo aqui um cafezinho. Aí, borbulhando aí, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Vou coar aqui um cafezinho. Aqui o café é feito de forma tradicional, viu, pessoal? Espera aí. De forma tradicional. Aqui a gente pega o café, ó. Aí taca aqui naquele bendito... Cadê? Vocês estão vendo aí? Como é? O panozinho que a gente coa café, né? Aqui no Ceará eu gosto de cafezinho assim, ó. Cafezinho feito na hora. Passando aqui pelo paninho, ó. Aí, fica aí, não sai não, viu? Aí nós... Ó. Tá sentindo o cheirinho aí do café? Aí aqui a gente tira a colher daqui, peraí. Tira a colher. Aí começa a dar essa dobradinha aqui, ó. Pra apertar aqui, pra... Peraí, pessoal, vou já continuar o vídeo. De repente você não sabe fazer café, aí você tá vendo aqui o irmão Jair fazendo um cafezinho bem quentinho, ó. Cuida, tá sentindo o cheirinho aí do café? E é forte, viu? O café aqui não é negócio de mijo de macaco, não. Tem que ficar bem pretinho. Pronto. Sim, vamos continuar aqui. Eu acho que eu perdi o fio da meada aqui, mas vou continuar. Bem, então, a gente tem falado que quais são os reais motivos dessas confederações. E
Os irmãos das instituições, eles não buscam saber o porquê, não busca, aceita e pronto, acabou. Olha, tem um irmão que fez um comentário, o irmão Arlon, Arlon do inscrito no canal. Ele foi muito feliz, ele falou, ele fez assim um questionamento, uma conotação muito interessante. Ele falou: rapaz, eu só vejo um motivo da existência dessas confederações, de certa forma, dominar, não permitir que as potências, de certa forma, exerçam a sua soberania. E aí, eu meditando no que ele falou, tem todo sentido, porque a partir do momento que criou-se a confederação, por detrás do véu da política, um dos objetivos era que as grandes lojas não houvessem cisões, como eles fizeram, né? Como aconteceu com eles. Eles fizeram a incisão no Grande Oriente e nada do que se guardar, né? Nada do que se proteger. Então cria-se, digamos assim, um corpo fora do que consiste a maçonaria, no seu aspecto de soberania das potências. Cria-se um corpo fora para, de certa forma, direcionar as grandes lojas para que elas não saiam do foco do que foi acertado, né, no seu princípio de unificação. Então ele foi muito feliz, mas não é somente isso, viu, Arlon? Tem mais coisa por aí. Eu posso filosoficamente falar para vocês, meus irmãos. Eu li um livro chamado Profecia Celestina. Eu até recomendo esse livro, um livro extraordinário. Esse livro mudou a minha vida. Profecia Celestina. E nesse livro o escritor é muito feliz quando ele apresenta as características do ser humano. Ele classifica o ser humano em 3 aspectos: o dominador, o coitadinho de mim, né? Pessoas que você se aproxima dela porque elas demonstram ser uma pessoa humilde, ou seja, que você tem a pena dela, né? E o dominador é aquela pessoa que gosta de dominar as pessoas, o dito ditador, né? O autoritarista. E o opositor, aquela pessoa que se coloca sempre na oposição. E só que dentro da mística do que ele apresenta, que a pessoa que tem consciência, a pessoa autorrealizada, a pessoa que alcançou a criticidade, ela em si tem essas 3 características. Ou seja, eu me denomino uma pessoa dominadora, coitadinha de mim e opositora. Contudo, essas características que faz parte da natureza humana, o auto-indivíduo cristificado, o homem que se domina, o homem que se autoconhece, ele domina essas 3 características. Ele não se permite dar vazão ao dominador que está inerente nele, ao coitadinho de mim e ao opositor. Ele se torna uma pessoa altamente autorrealizada. Então esse livro é muito bom, Profecia Celestina. E levando assim, de certa forma, para a maçonaria, hoje como nós vivemos, o interessante é que a maçonaria institucional brasileira, nós vamos encontrar essas 3 características. Nós temos o Grande Oriente do Brasil, que é o dominador. Nós temos o Grande Oriente do Brasil, que é o dominador. Aí nós vamos ter a Grandes Lojas, né, na pessoa do Mário Berck, que é o opositor, né, aquele que fez a oposição ao dominador, ao autoritarismo do Grande Oriente do Brasil. E nós vamos ter o coitadinho de mim, aquele que causa pena, né, aquele que você se aproxima, o pessoal da Comap. Olha como é interessante. Aqueles que é digno de pena, aqueles que ficam ali simplesmente comendo o subejo dessas 3 potências, dessas 2 potências, que uma tem a característica de dominância, que é o Grande Oriente do Brasil, e a outra que tem a característica de opositora, que é as grandes lojas, e os Grandes Orientes Dependentes, juntamente com a Comap, é os coitadinhos de mim. E se você observou, no último conclave que teve, eu falei aqui no meu vídeo, no último conclave que teve, digamos assim, que a ideia, né, que foi apresentada era que essas potências maçônicas, né, que na verdade são várias potências maçônicas, né, mas a CMSB representa as grandes lojas, né,
A Comap representando os Grandes Orientes do Brasil e o Grande Oriente do Brasil se autorrepresentando. Houve um conclave que teve um objetivo de uma unificação, ou seja, de eles andarem junto. Só que, como eu falei nos meus vídeos, foi um chute no saco. Eles não chegaram a um denominador comum. Por quê? Porque os opositores, né, que são as grandes lojas, não perderam esse espírito de oposição, querendo assim, de certa forma, apresentar certas temáticas para o Grande Oriente do Brasil, fazendo com que o Grande Oriente do Brasil se tornasse, de certa forma, submisso às temáticas apresentadas pelos grão-mestres das grandes lojas estaduais. Logo, o Grande Oriente do Brasil, como dominador, como, digamos assim, o autoritário, o dono que se diz ser o dono da maçonaria brasileira, jamais ia render-se ao opositor, que seria o pessoal das grandes lojas. E ali, o interessante, dentro dessa mística que eu estou apresentando para vocês, o pessoal da Comap, juntamente com os Grandes Orientes do Brasil, ficaram, tudo que foi ali apresentado, teve os aplausos, teve os louvores do Grande Oriente, das potências confederadas da Comap. Ou seja, eles aceitavam como os coitadinhos de mim. Não, eu vou aceitar porque... ou seja, então é muito interessante essa questão que é apresentada nesse livro, A Profecia Celestina, quando você passa do indivíduo, na sua individualidade, e você leva para essa temática maçônica, e eu percebi que há uma homogeneidade tremenda em relação ao que consiste essa maçonaria brasileira. E em relação às confederações, elas estão fora totalmente dessa padronização. É por isso que eu estou perguntando, para que servem essas confederações? Qual é o intuito dela? Então nós tivemos comentários nesses vídeos que eu estou fazendo. Um disse que presta somente para que seja um órgão de conselheiros, ou seja, um órgão que ali se torna ali, de certa forma, um orientador. E o irmão Arlo apresentou essa temática muito interessante, como fosse um órgão para dominar, para manter ali as grandes lojas na regra, ou seja, não fugindo. Essa ideia é um tanto já se mesclando ao autoritarismo do Grande Oriente do Brasil e, de certa forma, a oposição, ou seja, o opositor do próprio povo da grande loja, das grandes lojas estaduais. Então, se você observa, estão sempre dentro dessa mística, né? Dentro dessa mística. Agora, o que eu vou te apresentar? Dentro do que esses irmãos apresentaram, a coisa é muito mais do que a gente acha que seja, simplesmente para manter essas potências unidas e simplesmente por uma questão de aconselhar, mas envolve a questão mercantilista. O negócio, de fato, meus irmãos, é dinheiro. É dinheiro. É fazer com que haja, de certa forma, um cartel maçônico. Veja bem, um cartel maçônico. Porque, de princípio, começa assim, ó. Todo sacrifício, toda exploração, de princípio, cai nos irmãos. São os irmãos, são os associados de toda essa estrutura institucional que sustenta essa pirâmide. Todo o princípio consiste na base, que são os irmãos. Então, olha só, os irmãos, né, o associado, eles pagam para que haja a existencialidade da dinâmica, da vivência estrutural da loja. Os próprios irmãos pagam para que haja a sustentabilidade das potências, né, onde essas lojas estão jurisdicionadas. Os irmãos pagam para que haja, então, as potências que fiquem e permaneçam confederadas a essas confederações. Então, tudo é uma questão de divisa, de divisa financeira. Ou seja, vamos explorar a massa, vamos explorar o proletariado, e aí todos nós aqui que fazemos parte da cúpula, que fazemos parte do movimento do poder, nós vamos sempre usufruir do que consiste a plebe, digamos assim, o proletariado,
que vai sempre fazer com que a gente se destaque em meio dos mesmos. Por exemplo, o Marcos, né, o Marcos que comentou no meu canal, ele disse assim, ó, você acha que não é interessante que haja uma confederação, que os grãos-mestres, né, dessas 27 grandes lojas se reúnam para deliberar assuntos pertinentes à maçonaria? Aí eu falei para ele assim o seguinte, não, eu acho legal. Por que não? Porque esses maçons, esses grão-mestres não se reúnem de fato uma vez por ano, em dois anos, para deliberar em relação ao que consiste as suas instituições. Mas para que a necessidade de uma confederação? Já que eu posso fazer essas reuniões, como era outroramente, que nós chamávamos de grandes assembleias, e para que agora eu tenho que ter uma confederação? Os motivos eu apresentei no comentário, os motivos devem ser o seguinte, ó, reúne os 27 grão-mestres, vão para um determinado, digamos assim, um hotel, ou então se aluga aí um espaço VIP, e aí aqueles 27 grão-mestres deliberam de fato, apresenta as suas ideias e depois faz aquele delicioso ágape pomposo, banhado a champanhes caríssimas, a comidas pomposas e etc. Porque o bom da maçonaria, de certa forma, são os ágape. Imagina, os ágapes da loja no micro já é gostoso, imagina-se um ágape só de grão-mestre. Mas deve-se dizer que o seguinte, que esses ágapes, que esses locais que são alugados pela confederação, saem do teu bolso. Então você que banca as mordomias do grão-mestrado, não seria um tanto interessante como um sistema político a qual a gente está inserido socialmente falando, quando nós sustentamos o legislativo, o executivo, o judiciário, sai tudo do nosso bolso? Então na maçonaria não é diferente, meus queridos. Essa questão de confederações é simplesmente isso, para beneficiar a elite da maçonaria. A elite da maçonaria. Só isso. Para o bom entendedor, poucas palavras bastam. Já vai com 17 minutos esse vídeo, mas amanhã eu dou uma continuidade. Mas já deixei aqui adendo para um bom entendedor, a questão aí é divisa financeira. Tu come um pouquinho, eu como um pouquinho e aqui nós comemos todos juntos. Te amo sem te conhecer.